Oiê, boa noite! Vou só esperar entrar algumas pessoas pra gente começar a conversar sobre dieta low carb, que eu sei que muita gente tem dúvida e muita gente erra, então eu vou só esperar um pouquinho pra gente começar, tá bom? Assim que o pessoal for entrando, a gente já começa a falar e eu não quero demorar muito, não quero me estender demais também não. Boa noite, boa noite! Tô só esperando entrar algumas pessoas pra gente começar, tá bom? Já quero falar uma coisa, tá chovendo e aqui, normalmente quando chove, a luz acaba. Então se acabar, eu prometo que eu volto pra terminar a live, tá bom? Nem se for no escuro, mas a gente vai terminar. Então bora lá. Hoje a gente vai conversar sobre dieta low carb e é um assunto que muita gente tem dúvida e muita gente faz errado, inclusive a estratégia. Então a gente precisa começar a definir o que é uma dieta low carb, começar a entender melhor como que funciona. Vamos lá então para a explicação. A dieta low carb é uma dieta que tem restrição da quantidade de carboidratos, então ela tem uma menor quantidade de carboidratos. Isso quer dizer que ela é zero carboidratos, que não vai ter carboidrato nenhum? Não, isso não quer dizer isso. Quer dizer que ela tem uma quantidade menor do que a dieta usual, do que a dieta padronizada, né? As quantidades padronizadas que a gente tem pelo Ministério da Saúde. Então, ela é uma dieta que tem menos carboidrato que o normal, mas ela tem carboidrato. E aí, esse é o principal erro de quem faz low carb. Faz por conta própria, né? Porque a pessoa tira todos os carboidratos da dieta e não consegue sustentar a estratégia porque tá muito difícil, porque não tem as coisas que ela gosta, porque ela tira fruta, tira muitos vegetais, porque acha que não encaixa ali e fica muito difícil de sustentar. Então não é a estratégia que é ruim ou que é difícil, mas é o jeito que vocês fazem a estratégia e que é muito difícil de manter por mais tempo. Então, o problema não é fazer uma dieta low carb, o problema é o jeito que vocês fazem, porque normalmente vocês saem de uma dieta low carb e entram numa dieta cetogênica sem nem saber a diferença das duas e acham que estão ali, estão fazendo uma dieta cetogênica e acham que estão fazendo uma dieta low carb e na verdade não é bem assim. Então a gente precisa se atentar ao conceito, né, as quantidades de carboidratos que entram numa dieta low carb para vocês entenderem que não é assim, que não é para ser difícil e que na verdade a gente consegue fazer muito tranquilamente. Inclusive, muitos dos meus pacientes fazem e nem sabem. Óbvio que eu entrego para eles, né, a distribuição da dieta, eles conseguem saber o percentual de cada macronutriente, valor calórico, mas eu nem falo, essa dieta aqui é low carb, para a pessoa não achar que tá restrita demais, porque na verdade não tá. Então, quando a gente fala low carb, a pessoa já acha, meu Deus, não posso comer nada, não posso comer fruta, não posso comer nada, e não é assim. Então, eu nem sempre falo com eles a quantidade de carboidrato que tem, não denomino ali como uma dieta low carb, mas a maioria dos meus pacientes tem uma dieta que se encaixa ali na categoria, tá? Então, a gente precisa só lembrar disso, que não é uma exclusão de carboidratos, é apenas uma redução, se considerada como uma dieta normal. Claro, conseguiram entender isso, não precisam mais tirar todo o carboidrato da dieta. Entenderam? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Muita gente pergunta assim: ai, Nutri, esse tal produto encaixa na dieta low carb? Esse tal produto é low carb? Esse tal alimento é low carb? E não existe isso, não existe um alimento que seja low carb, porque low carb é o contexto todo da dieta do dia e não um alimento isolado. Óbvio que tem alimentos que têm uma quantidade de carboidrato muito baixa ou que nem tem quantidade de carboidratos, mas isso não vai definir se ele está dentro da estratégia ou não. Porque a gente precisa ter o contexto do dia todo, a gente precisa entender quais são as refeições que a pessoa faz, qual é o total de carboidrato que tem nessa dieta. Então a gente precisa de muito mais informações, muito mais detalhes do que apenas um alimento, tá? Então não precisamos nos preocupar com um alimento específico, a gente precisa ver a dieta como um todo, o dia todo de alimentação, como que vai ser a distribuição dessa dieta, tá bom? Entenderam também? Uma dieta normal, dentro dos padrões, né, do que é recomendado pra gente, do que a gente aprende na faculdade,
tem entre 55% e 65% de carboidrato. Essa é uma quantidade de carboidrato que é recomendada para a população brasileira, mas que normalmente a gente não precisa ficar tão preso a isso. Uma dieta low carb tem mais ou menos ali perto de 40% do valor calórico todo de carboidratos no dia. Então a gente sai de uma faixa de 55 a 65 e fica numa faixa ali perto de 40%. Uma dieta com 40% de carboidrato já está dentro do que a gente considera uma dieta low carb, mas essa porcentagem pode variar de acordo com o objetivo que a gente tem. E obviamente a gente não vai descer tanto, porque a gente acaba entrando numa dieta cetogênica, que não é o caso, a gente não vai entrar muito nela agora, a gente vai falar mais sobre low carb. Então vamos lá. Uma dieta normal tem de 55% a 65% de carboidrato, e na dieta low carb, ela estando ali próxima de 40%, abaixo de 40%, ela já tá ali na categoria de dieta low carb, já é a estratégia que provavelmente vocês pensam em fazer, mas prestem atenção e entendam que 40% é quase a metade de tudo que você vai comer no dia. 40% não é uma exclusão de carboidratos. 40% cabe carboidrato pra caramba nessa dieta. É quase a metade do que você vai comer no dia todo. Entendeu por que não precisa excluir as coisas? Porque não precisa ter esse medo todo de carboidratos? 40% é bastante coisa. A gente consegue colocar coisas que você gosta ainda e que não façam essa dieta ser restrita demais. Então, lembrem do que eu falei. Vocês erram porque vocês cortam os carboidratos da cabeça de vocês e aí fogem do que a gente estava esperando, que era uma dieta low carb, e entram numa dieta cetogênica sem nem saber o que está acontecendo, sem nem entender o motivo, sem nem ter uma programação para sair dessa dieta. Então é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, tá? Um outro fator que pode ser levado em consideração também é que uma dieta low carb ela tem, em média, 150 gramas de carboidrato. Então a gente pode ficar na porcentagem ou a gente pode ficar dentro da gramatura para entender ali como é que está a distribuição. Então, abaixo de 150 gramas de carboidrato por dia também entra na dieta low carb. A gente pode descer um pouquinho mais, ficar perto de 130, 120, mas já está dentro da distribuição. Isso também é coisa demais, porque a gente precisa entender que em 100 gramas de arroz, por exemplo, não tem 100 gramas de carboidrato. Em 100 gramas de batata, não tem 100 gramas de carboidrato. Então, não é a quantidade que você come de uma fonte, de um alimento fonte de carboidrato que determina a quantidade total de carboidrato que tem na sua dieta. Então, não é isso, tá? É só a quantidade de carboidrato, não é a quantidade do alimento em si que é fonte, tá? Então, você vai poder comer 300 gramas de arroz, 300 gramas de batata, mais ou menos, que ainda vai ficar dentro dessas 130, mais ou menos, 150 gramas de carboidrato no dia. Então, não precisa ter essa restrição louca, mais uma vez. É isso que eu quero que vocês tirem da cabeça, que comecem a pensar um pouco mais em como fazer, em como distribuir, porque vocês estão fazendo errado, tá? É isso que eu quero que vocês entendam e eu quero falar de uma forma que fique muito claro e que vocês realmente entendam o que eu tô falando. Então, me deem um ok aí, me mandem um joinha ou coraçõezinhos pra eu saber que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, vamos continuar. Pra gente entender um pouco mais como é que funciona a estratégia, como que vai ser, a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer reeducação alimentar, em qualquer plano alimentar, é diminuir o consumo de alimentos industrializados. Então, se a gente pega uma pessoa que come biscoito recheado, Nutella, iogurte com açúcar, danoninho, torradinhas, se a gente consegue tirar esses alimentos da rotina da pessoa e coloca alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, consequentemente essa pessoa está comendo menos carboidrato do que ela comia antes. Isso significa exatamente que ela está dentro das margens do que a gente considera uma dieta low carb? Não, isso não significa isso. Mas significa que ela reduziu muito a quantidade de carboidratos. E se a gente comparar a dieta antiga com a dieta atual, que tem alimentos mais naturais, ela está fazendo uma dieta low carb em consideração ao que ela comia antes. Conseguiram entender isso? Que nem sempre a gente precisa ficar preso ao número, à porcentagem, e sim a realidade que a pessoa tinha e o que a gente consegue mudar? Se a gente consegue melhorar o padrão dessa pessoa, consequentemente ela vai reduzir o consumo de carboidratos refinados, o consumo de açúcar, o consumo de farinha
e isso já vai mudar muito a saúde da pessoa, os sintomas que ela tem. Então a gente consegue melhorar muito o padrão alimentar da pessoa sem necessariamente ficar preso ali ao número. Porque apesar da gente conversar muito sobre números, a nutrição não é uma matemática exata. A gente depende muito de genética da pessoa, do que ela consegue fazer, do que encaixa na rotina dela, do que ela tem adesão. Então é muito mais do que só olhar uma porcentagem ou uma gramatura de carboidratos em geral que tem na dieta. Então, se a gente consegue diminuir o consumo de alimentos industrializados e refinados e açúcares e consegue aumentar fibras e vegetais e legumes na dieta dessa pessoa, a gente já consegue trazer uma melhora muito grande para ela, sem que ela sinta um desconforto, uma restrição alimentar. Obviamente, ela vai ficar um pouco mais restrita, né, desses alimentos industrializados, mas ela vai poder continuar comendo outras fontes de carboidrato, ela vai conseguir comer outras coisas que numa dieta muito restrita, que é o que vocês costumam fazer sozinhos, essa pessoa não vai conseguir fazer. E aí que tá o problema, porque a pessoa não consegue manter essa dieta por muito tempo. Quem já fez uma dieta restrita mesmo, tipo, pouquíssimos carboidratos por muito tempo? Eu desconheço quem faça por muito tempo. Eu acho que 15 dias é o máximo e a pessoa tá sofrendo ali, ela tá triste, chateada e desanimada. E aí quando a pessoa sai desses dias que ela consegue seguir direitinho, ela tá totalmente frustrada com a dieta e aí ela quer comer o mundo e ela come como se nunca tivesse feito dieta, como se nunca tivesse feito um plano alimentar, porque ela tá desesperada pra comer tudo. É isso que eu não gosto de fazer nos meus atendimentos, é isso que eu não gosto de fazer com meus pacientes. Eu gosto que eles tenham a liberdade de escolher o que eles vão comer, então a gente monta o plano alimentar junto para eles entenderem qual vai ser a estratégia, o que eu vou colocar, se realmente encaixa na rotina dele, se ele gosta, porque a gente tem uma adesão muito maior e eu consigo entender bem a realidade desse paciente. Então eu consigo fazer uma dieta que seja super aceitável, que seja gostosa, que ele realmente se identifique, que seja coisas que talvez ele já tenha o hábito de comer. E a gente consegue melhorar muito a adesão essa pessoa fazer dieta por meses, assim, 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, 3, até voltar em mim e a gente mudar. Eu tenho paciente que ficou com a mesma dieta 6 meses, porque por motivos pessoais não tinha como voltar para consulta, tava construindo casa, tava apertado, não conseguiu voltar. Ficou com a mesma dieta 6 meses e voltou tranquilamente para consulta. Teve um resultado incrível porque teve adesão e conseguiu manter a dieta o máximo de tempo nesses 6 meses. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que a dieta tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa e não tem que ser um número ali fechado. Ela tem que realmente caber na sua rotina, porque se a gente consegue fazer isso, fica muito mais fácil manter por um tempo. Existe algum horário ou período do dia que seja melhor para consumir o carboidrato? Sim, pré e pós-treino é excelente, porque pré-treino a gente tem energia, a gente consegue desempenhar melhor o treino. E depois do treino é bom pra gente ter uma boa recuperação muscular. Mas a gente consegue dividir em outras refeições, mas esses 2 períodos, assim, eles são essenciais. Eu acho que se a gente tiver uma dieta bem restrita em carboidrato, a gente consegue colocar pré e pós-treino e aí já ajuda muito, tá? Então acho que é bem legal. E aí, como eu falei, a gente tem que evitar um pouco, né, o consumo de alimentos industrializados, a gente tem que reduzir esse consumo e a gente tem que aumentar o consumo de vegetais, de fibras, de folhas, porque essa vai ser a base da dieta low carb. A gente não vai excluir coisas demais, a gente vai inverter a quantidade, a gente vai inverter a ordem do que a gente come. Então, a base da alimentação vai ser vegetais, vai ser folhas, vai ser proteínas e gorduras. E aí, depois vem os alimentos que são fontes de carboidratos em menor quantidade, mas ainda eles vão estar ali, tá? Eu consigo fazer uma dieta com 40% de carboidrato, que meu paciente come pão, come arroz, come mandioca, batata, macarrão. Eu consigo fazer isso caber na realidade desse paciente. E é por isso que é tão legal montar o plano alimentar junto, porque a gente consegue colocar a quantidade que ele acha que é suficiente, que vai matar a vontade dele de comer aquilo. Então, às vezes, o paciente ele vai conseguir comer 40, 50 gramas de macarrão, mas que vai estar ali dentro da realidade da dieta e ainda vai ter outros carboidratos distribuídos ao longo do dia. E mesmo assim ele vai comer o macarrão ali que ele ama e que ele não quer abrir mão nesse momento. Tem alguma fruta na low carb que não pode consumir?
Não, Fran, é o que eu tava falando no começo da live. Não tem um alimento que seja low carb, que a gente não pode consumir de jeito nenhum. Porque low carb mesmo é o contexto do que a gente faz ao longo do dia. Então, estando dentro do que a gente estava conversando, que é 40% de carboidrato na distribuição, ou 150 gramas, dá para encaixar. E como eu tava falando, eu tenho pacientes que comem pão, que comem arroz, comem batata, comem banana, tudo dentro do que a gente considera uma dieta low carb. Então sim, dá pra caber tudo, a gente não precisa excluir, a gente fica de olho nas quantidades e nos intervalos, nos momentos de consumo, pra poder otimizar isso. Mas a gente consegue encaixar, vocês não precisam ter medo de nada, não precisam ter esse pavor. É óbvio que vão ter frutas que vão entrar em menor quantidade, porque, por exemplo, uma banana, ela tem a mesma quantidade de calorias e de carboidrato que uns 15 morangos. Então, assim, se a pessoa quer ter uma refeição mais volumosa, a gente escolhe que ela coma morangos, por exemplo. Mas se ela gosta mais de banana, não tenho nenhum motivo para excluir banana da dieta dessa pessoa só porque ela tá numa estratégia low carb. Conseguiu entender? Comer à noite realmente faz engordar? Comer carboidrato à noite? Não, não faz. O que acontece? Eu não sei de onde que surgiu essa história, na verdade. Tem uma relação com o ciclo circadiano, então a gente pode talvez diminuir um pouquinho a quantidade, mas a gente não tem que excluir carboidratos do jantar. Inclusive, eu gosto de quem janta, de quem come comida, eu sempre falo isso. Eu acho que fica muito mais fácil a gente ter micronutrientes na dieta e não engorda. O que faz a pessoa engordar é, por exemplo, tá? Só pra você entender. Se o seu gasto energético total do dia, se a sua dieta tá definida em 1.700 calorias e você come 2.000, você consegue entender que você tá comendo um pouquinho pra mais e que isso vai fugir do que foi calculado? Independente de ser carboidrato ou não, você está comendo uma quantidade de calorias a mais do que foi calculada. Então, por isso, a pessoa engorda. Ninguém engorda porque comeu arroz ou batata à noite. Por exemplo, eu vou jantar depois da live e eu vou comer batata, tá ali no forno assando. E eu não vou engordar por isso, porque tá dentro da quantidade de calorias do dia, tá? Então, independente de ser carboidrato ou não, a gente tem que ficar atento à quantidade de calorias do dia pra gente não fugir do que foi proposto na dieta e conseguir alcançar o objetivo que a gente tem, tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só pra eu lembrar onde que eu parei, que eu fui respondendo pergunta. Então, vamos lá. Um erro comum na dieta low carb. Como eu falei, na dieta low carb a gente tem uma redução de carboidratos e a gente aumenta um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de gordura na dieta. E um erro muito comum é perder a mão na quantidade de gordura. Tem gente que acha que só porque tá fazendo dieta low carb tá liberado comer todos os alimentos que são fontes de gordura e fontes de proteína. Então tem gente que acha que tá arrasando comendo um mundo de bacon. Tem gente que acha que tá arrasando comendo 100 gramas de castanhas e não é assim. A gente precisa prestar atenção na quantidade. Porque, apesar de serem alimentos saudáveis, né, de estarem ali dentro do seu plano alimentar, a gente precisa cuidar da quantidade porque são alimentos que têm calorias. Então, cuidado com isso, cuidado com a quantidade do que vocês vão comer para não acabar perdendo a mão. Porque 100 gramas de castanhas, por exemplo, tem quase 900 calorias. Isso é mais da metade de uma dieta do que eu tava falando com vocês ali por volta de 1.700 calorias. Então, cuidado com a quantidade do que vocês vão comer, dos alimentos que vocês vão escolher e principalmente da quantidade mesmo, que é o mais principal, que é o que eu tô falando com vocês, o mais importante. Porque a gente consegue ter um pouquinho de tudo, mas dentro das quantidades propostas pelo seu nutricionista para conseguir chegar no objetivo que você tem, que é provavelmente emagrecimento, que é um objetivo mais comum quando associado com a dieta low carb, tá? Normalmente a gente não tem o hábito de usar dieta low carb em pacientes que buscam hipertrofia, porque a gente precisa de carboidrato para esse paciente treinar melhor, e eu falei disso na live que eu fiz sobre hipertrofia. Então, se por um acaso você conhece alguém ou quer fazer hipertrofia, quando essa live acabar, não sai agora, espera essa live acabar. Quando essa live acabar, você vai lá na minha live da semana retrasada, semana passada eu fui sobre gestante, você vai na live 4 sobre hipertrofia e assiste lá tudo que eu coloquei, tudo que eu falei, que ficou bem completo. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado da live. Então, quando essa acabar, você assiste a live 4, tá bom? Pra entender um pouco mais de hipertrofia.
quando a gente fala de dieta low carb, a gente precisa lembrar da qualidade nutricional dos alimentos, que é importante, mas não só na low carb, em toda dieta que a gente faz. Quando a gente procura um nutricionista, eu já fui no nutricionista antes de ser nutri, e a intenção da gente é emagrecer, ficar forte, sei lá, a gente tem sempre um objetivo estético, mas a gente também tem um objetivo de saúde. Eu acho que todo mundo fala assim: aí eu quero muito ficar forte, né? Fazer uma dieta de hipertrofia. Aí eu acho que a gente fica meio que com medo do julgamento do nutricionista e fala: mas eu também quero ter mais saúde. Mas isso já tá implícito pra gente. A gente não vai fazer uma dieta pra hipertrofia, uma dieta pra emagrecimento que não te traga saúde junto. Então a gente precisa de ter alimentos de boa qualidade, né? Boa qualidade nutricional, pra gente conseguir alcançar o seu objetivo estético, te deixar mais forte ou mais magro, mais definido, enfim, o que for o seu objetivo. Mas a gente também quer te deixar mais saudável, a gente quer deixar os seus exames muito bons, a gente quer deixar os seus sintomas muito bons. Então, quando um paciente chega pra mim na primeira consulta, quem é meu paciente tá aqui sabe, a gente faz uma anamnese, eu pergunto todos os sintomas que a pessoa tem e a gente vai pontuando de acordo com a frequência. Então, tem paciente que chega pra mim com 100 pontos, 120 pontos no questionário de anamnese, e isso é muita coisa, o ideal é ficar abaixo de 30. Quando eu consigo tirar um paciente de 100, 120, para chegar a ele em 30, 25, teve pacientes que voltou pra mim de 100 com 7 pontos no questionário. Pra mim, isso é perfeito. Esse paciente pode não ter perdido 1 grama, só de ele falar comigo que tá tendo mais disposição, que não tá tendo sintomas, que ele tá, que tem um desempenho melhor durante o dia, que tem mais foco, mais concentração no trabalho, que tá trabalhando melhor, tá ganhando mais dinheiro por isso, eu já fico satisfeitíssima. Então, a gente precisa melhorar sintomas desse paciente e a gente melhora sintomas com alimentação adequada, com alimentos de boa qualidade, com boa distribuição nutricional, com suplementação se for necessária. Então, não só na dieta low carb, como em qualquer outra dieta, a gente precisa de alimentos de boa qualidade. Porque o que acontece? Você consegue fazer uma dieta low carb com alimentos industrializados e alimentos de péssima qualidade. Você consegue comer alimentos diet. Eu tô prendendo o cabelo que eu tô com calor. Alimentos diet, você consegue comer alimentos zero. Então, todo dia você pode ir lá comer uma gelatina zero de sobremesa. Aí, só porque é zero açúcar, quer dizer que esse alimento é saudável? Não, tem um monte de corante, de aromatizante, de um monte de coisa. Então, não é porque é zero açúcar que esse alimento é saudável. A mesma coisa. Refrigerante zero, ele vai impactar na sua dieta, no valor calórico, no valor de carboidratos? Não, mas tome sabendo que não é um alimento saudável, que ele não vai trazer benefícios para a sua saúde, que tudo bem beber de vez em quando, mas que não deve ser uma coisa que deva fazer parte da sua rotina com frequência, tá? Então entendam isso. Você consegue fazer uma dieta low carb, mas errando muito em qualidade nutricional, e consegue fazer uma dieta low carb excelente, com alimentos de boa qualidade, com vegetais, com folhas, com frutas, com fibras, com sementes oleaginosas, azeite. Você consegue fazer uma dieta muito melhor, tendo uma qualidade nutricional. E aí a gente vai ter um resultado incrível de estética e um resultado incrível de saúde, que é o que a gente quer na nutrição. A gente quer que os dois objetivos se casem. A gente quer que você alcance o seu objetivo com saúde, com disposição, concentração, foco. Então é isso que a gente quer. Melhorar sintomas e melhorar a estética. E a dieta low carb, ela é a dieta que mais se encaixa, porque é uma dieta que a gente precisa frisar muito com o paciente, falar, olha, a gente está fazendo uma dieta baixa em carboidratos, então a gente precisa reduzir o consumo de açúcar, a gente precisa reduzir o consumo de alimentos industrializados, a gente precisa priorizar a qualidade nutricional. Então é isso que a gente quer passar para o nosso paciente, a gente quer que ele reduza essa quantidade de alimentos industrializados, essa quantidade de açúcar. Por exemplo, aqui em casa tem 4 anos e meio que eu e Leandro moramos juntos. 4 anos e meio. O primeiro pacote de açúcar que eu peguei na casa da minha mãe, tem 4 anos e meio. O potinho de açúcar tá lá cheio ainda. E metade dele, que é o que eu tinha sobrado e eu deixei amarradinho,
ficou tanto tempo amarradinho que ficou todo duro e eu joguei fora. Então, eu tenho aqui em casa um potinho de açúcar que tá lá muito mais que a metade, porque eu uso pra fazer alguma coisa muito específica quando eu tô com vontade de comer. E eu nem sei quando foi a última vez que eu usei açúcar aqui em casa. Então é isso que eu quero que vocês entendam, independente da estratégia que vocês estão fazendo. A gente precisa reduzir o consumo de alimentos que não trazem benefícios para a nossa saúde, que aumentam o valor calórico da dieta e que não trazem consequências. Então, aqui em casa eu tenho xilitol, tenho eritritol, que são adoçantes que eu uso, mas para fazer receita, eu consigo hoje em dia tomar um suco de limão sem adoçar, tomar um suco de maracujá. Eu consigo fazer muitas coisas sem usar açúcar, sem usar adoçante, porque o meu paladar tá acostumado com isso. E vocês precisam se adaptar também. A gente nunca vai conseguir diminuir o consumo de açúcar se a gente sempre tá usando. Vocês conseguem entender isso? A gente nunca vai conseguir reduzir o consumo de doce se a gente sempre tá comendo. A gente nunca vai conseguir parar de comer biscoito recheado se a gente sempre tá comendo quando dá vontade. Então a gente consegue modular muito o nosso paladar desde que a gente insista para conseguir fazer isso. E, gente, assim, quando eu dou esses exemplos, era a minha realidade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de doce, inclusive foi o motivo de eu ter criado a Lou. Eu gostava muito de comer besteira. Eu conseguia, numa sentada, eu comia um pacote de biscoito recheado. Sério, assim, fácil. Colocava um copinho de leite gelado do lado e, ó, biscoito recheado ia todo, um pacote. Hoje em dia eu não consigo fazer isso. Não faz parte da minha rotina, não agrada o meu paladar, eu fico enjoada, eu acho muito doce, eu fico com dor de cabeça. Mas isso não foi do dia pra noite. Foi uma coisa que eu fui construindo há muito tempo, que eu fui parando de comprar. Então na minha casa não tem nada disso. Não tem nada. Manuela chega aqui, ela passa aperto, porque não tem nada que ela gosta. Aí ela tem que comer o que tem, coitada. Ela sofre. E aí é isso que eu quero que vocês façam. Independente da estratégia que vocês estão seguindo, eu sei que eu saí um pouquinho da dieta, mas eu acho que é importante falar isso, que independente da estratégia que vocês estão seguindo, a gente quer melhorar o padrão alimentar, a gente quer melhorar a qualidade nutricional, a gente quer melhorar sintomas, a gente quer melhorar a sua... Ai, meu Deus! A gente quer melhorar a sua vida de um modo geral. Independente de ser uma dieta hipercalórica para hipertrofia, ser uma dieta cetogênica para a gente dar uma secada um pouco mais rápido. Então a gente precisa mesmo entender que a qualidade nutricional dos alimentos faz muita diferença no objetivo que a gente vai ter e na nossa saúde, principalmente, tá? Então, como eu falei, a gente precisa reduzir o consumo de alimentos industrializados. E aí eu coloquei aqui no finalzinho da live para eu dar exemplos de refeições ruins. Então, refeições ruins que se encaixam na low carb foi o que eu falei, de alimento zero. Então, gelatina zero, cappuccino diet, refrigerante zero, tudo que é zero e que é industrializado, apesar de entrar na categoria, né, de ser um alimento baixo em carboidrato, não quer dizer que ele é um alimento muito bom e que a gente realmente deva consumir com frequência. Então é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E eu coloquei também para dar exemplos de uma refeição low carb que se encaixaria nesse padrão e que a gente consegue fazer tranquilamente. Então vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês agora de café da manhã. No café da manhã, a gente pode usar ovos ou queijo, ou ovos e queijo, uma fruta, castanhas, chia, linhaça, um iogurte natural. A gente consegue usar esses alimentos e eles se encaixariam nesse padrão que a gente tem de dieta low carb. Dá pra colocar uma fatia de pão integral, às vezes dá pra colocar até 2, depende do restante do dia, né? Como eu falei, o restante do dia manda muito na quantidade e na distribuição, mas a gente consegue fazer isso, colocar uma fonte de proteína, então ovos, uma fonte de gordura, né? Que entra ali um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, que é o queijo, as castanhas, que também são uma fonte de gordura. Então a gente consegue ter esses alimentos e vocês viram que eu não excluí fruta, eu não excluí pão. Eu só não vou falar a quantidade ideal, porque eu não sei a quantidade ideal para quem tá assistindo, não sei qual é a distribuição calórica que você precisa, não sei qual é o seu objetivo, então eu não vou entrar muito em quantidade. Mas vocês conseguem entender que cabe tudo, só não precisa comer um montão de tudo?
Aí, se a gente pula pro almoço, a gente consegue sim colocar uma fonte de carboidrato nesse almoço. Dá pra colocar arroz, dá pra colocar batata, mandioca, inhame, baroa, batata doce, mas a gente também vai ter bastante vegetais, bastante folhas, a gente vai ter uma fonte de proteína, a gente vai ter uma fonte de gordura, então azeite, tahine, sementes, a gente consegue encaixar toda essa refeição super completa numa dieta low carb. Vocês viram de novo que eu não excluí carboidrato. Eu coloquei arroz, ou batata doce, ou mandioca, ou inhame, macarrão. Dá pra colocar. A gente só precisa prestar atenção na quantidade e na distribuição, mas a gente não precisa excluir, a gente precisa adequar a realidade do paciente, a sua realidade, tá? De lanche da tarde, a gente pode colocar uma receitinha, dá pra fazer uma panqueca ali com um pouquinho de aveia e ovos. A gente consegue colocar, às vezes, uma bebida proteica. A gente pode colocar um sorvetinho de frutas com whey, então bate uma fruta congelada com whey. A gente consegue colocar, às vezes, se essa pessoa preferir, colocar uma fatia de pão integral nesse horário. A gente consegue fazer algumas receitinhas que se encaixam, salgadas também. Então, por exemplo, eu já fiz aqui no meu Instagram, ficou muito boa uma tortinha uma empadinha de frango com aveia e creme de leite. Então, a gente consegue, desde que adequando as quantidades. A gente não precisa excluir, a gente só precisa melhorar a distribuição, né? E aí no jantar a gente pode colocar uma refeição parecida com o almoço, às vezes reduzir um pouquinho da quantidade de carboidratos para não passar do que foi proposto, mas a gente ainda consegue colocar e consegue distribuir. A ceia dessa pessoa pode ser um chocolate 70%, que eu amo, o da Talento, o Dark Nibs. Hoje em dia, pra mim, ele nem é amargo, eu acho super aceitável, inclusive às vezes eu acho até doce. E é o que eu tava falando com vocês, de modular o paladar, de ir melhorando a qualidade do que a gente come, porque o nosso organismo se adapta. Se a gente insiste, a gente acostuma com o que a gente tá comendo. A primeira vez você vai fazer uma cara horrorosa, vai achar amargo. Na segunda vez já começa a melhorar. E toda vez que você vai insistindo, você consegue melhorar um pouco mais o padrão do que você come. Então, como eu falei nos exemplos que eu dei, a gente não precisa excluir carboidratos, a gente não precisa fazer isso. A gente só precisa adequar a quantidade e redistribuir de acordo com a sua demanda energética, de acordo com o que você precisa, porque aí a gente consegue ter um resultado incrível sem sofrer, porque você vai continuar comendo as coisas que você gosta, ainda vai ter ali um macarrão às vezes, uma batata doce, um arroz, porque tem gente que faz questão, a gente foi criado assim. Eu sempre comi arroz e feijão. Sempre teve no meu prato arroz e feijão. Então, pra mim, é uma coisa muito difícil de tirar. Porque eu gosto, eu já estou acostumada. É óbvio que tem momentos que eu troco tranquilamente por uma batata doce, por uma mandioca. Mas são alimentos que fazem parte da minha rotina e que fazem parte da rotina da maioria dos meus pacientes. Então, eu tenho isso muito na minha cabeça. Eu não quero que a pessoa chegue em mim e saia logo na primeira consulta com uma dieta insustentável, com uma dieta que ela não consiga fazer. Eu não quero isso. Eu quero ir mudando a dieta aos pouquinhos, de acordo com o que o paladar da pessoa for mudando, de acordo com o que ela for conseguindo fazer, pra gente ter um resultado realmente muito bom. Eu não quero que o paciente saia da consulta sem entender o que eu tô explicando, sem entender o motivo de fazer aquela estratégia. E eu não quero, principalmente, que ele saia da consulta achando que eu tirei tudo que ele gosta, que eu sou uma péssima nutricionista, porque eu tirei todas as coisas que ele ama, todos os carboidratos que ele ama comer. Eu não quero ser essa nutricionista. E é óbvio que tem momentos que a gente vai fazer assim. Eu tenho pacientes que já fizeram dieta cetogênica. É mais comum do que a gente imagina, mas eu já falo com esse paciente, falo, olha, a gente vai tirar muito carboidrato da sua dieta, mas é por 7 dias, é por 10 dias, é por 15 dias, ou é um dia sim, um dia não. Então, quando eu vou fazer uma restrição muito grande, eu já mostro pro meu paciente quando que ele vai voltar a comer normal, para ele saber que aquilo ali tem uma data para acabar e que não é para sempre, porque ninguém consegue viver em restrição de alguma coisa que gosta para sempre. Entenderam? Faz sentido pra vocês? Porque pra mim faz muito sentido. E como nutricionista eu quero muito que faça sentido pros meus pacientes. Então quando eu mostro pra ele que uma estratégia muito restrita tem uma data de validade, ele sai confiando em mim. E ele sabe que ele vai fazer aquilo ali por 10 dias, mas que daqui 10 dias ele vai fazer uma dieta um pouco mais normal, com mais coisas que ele gosta, que é só um momentinho ali
pequeno, curto de tempo, para ele alcançar o objetivo que ele quer, tá? Então eu acho que é importante, e eu acho que é muito importante que vocês conversem com o nutricionista de vocês para entender a estratégia, para entender o motivo de estar fazendo aquilo. Porque às vezes um paciente vem e já fala: você vai cortar meu arroz, e eu nem vou. Quando eu vejo o paciente, eu já consigo saber um pouquinho do que eu vou fazer pela estrutura da pessoa, pelo que ela me conta da rotina. Então a pessoa já chega achando que a gente vai fazer uma restrição muito grande, quando na verdade a gente nem precisa fazer uma restrição tão grande para chegar numa estratégia que a gente acha que vai servir ali para aquela pessoa, que vai caber na rotina dela. Então não tenham medo do nutricionista de vocês. A gente não tá sentado na cadeira para julgar o que vocês comem, para julgar a rotina que vocês têm, para julgar as coisas que você faz. Muito pelo contrário, a gente tá ali para tentar encaixar as coisas na sua rotina, para pontuar o que faz sentido e o que não faz, para tentar melhorar a sua vida. A gente não tá ali para te xingar, para te julgar porque você comeu alguma coisa fora da dieta no final de semana, porque a gente também faz isso. A gente também come fora da dieta, a gente também tem momentos que quer fazer exceção, a gente também quer comer com os nossos amigos, com a nossa família, a gente também quer participar de comemorações, e a gente é gente igual todo mundo, e vocês precisam entender isso, que a gente não tá ali pra julgar vocês. A gente é gente igual vocês, a gente gosta de comer as mesmas coisas que vocês, a gente só precisa alinhar pra que você consiga chegar no seu objetivo de uma maneira leve e fácil e que faça sentido pra você e que você não sofra. Então não tenha medo de conversar com seu nutricionista, com seu médico, com quem tá cuidando de você, com seu personal. Conversa, mostra o que você gosta, o que não gosta, o que cabe, o que não cabe na sua rotina, porque só assim você vai conseguir ter resultado, porque você vai conseguir ter constância, porque é uma coisa que você consegue seguir por mais tempo. Então conversa com todo mundo que tá ali te cercando, que tá cuidando de você, porque essa é a nossa função, cuidar de você. A nossa função não é te julgar, não é pensar em outras alternativas, tipo, meu Deus, comeu um bolo no final de semana, não podia ter comido outra coisa. Não, a gente vai falar: olha, comeu um bolo no final de semana, que bom, tava gostoso, matou a vontade. Então pronto, bora voltar pra dieta agora pra gente conseguir chegar onde você quer? É essa a nossa função, é isso que a gente quer que vocês entendam e mais que isso, a gente quer que vocês tenham identificação com a gente. Então procurem pessoas que pensam do jeito que você pensa, que encaixa ali no que você tá procurando, porque só desse jeito você vai conseguir fazer alguma coisa que realmente faça sentido pra você e que você consiga seguir por mais tempo, tá bom? Mais uma vez eu fugi da dieta, hoje eu tô empolgada, fugindo do tema. Então vamos lá. Eu anotei pra lembrar que fruta pode, liberado. Todos os alimentos podem ser usados desde que na quantidade devida e determinada pelo seu nutricionista. Então, mais uma vez, converse com ele para entender a quantidade de tudo, o que dá para fazer uma substituição, o que não dá. E quem pode fazer dieta low carb, para quem é dieta low carb, que eu acho que é uma dúvida comum e muita gente não sabe. Pacientes que têm diabetes são muito beneficiados por uma dieta low carb, porque o organismo, o metabolismo deles não suporta tanto carboidrato. Então, se a gente faz uma redução, é excelente. Então, pacientes com SOP, eu tenho pacientes com SOP que tem uma melhora incrível quando a gente reduz carboidrato da dieta. Eu tenho pacientes que não tem nenhum sintoma de SOP mais, que a gente conseguiu regular o ciclo menstrual, que a gente conseguiu diminuir a quantidade de cistos, diminuir o tamanho de cistos pela dieta e pela atividade física. Então é ótimo. Não tem uma pessoa que seja proibida de fazer uma dieta baixa em carboidratos. Como eu falei, eu acho que não é tão interessante quando a pessoa busca hipertrofia, mas de uma maneira geral, eu acho que é uma estratégia que cabe na rotina da maioria das pessoas, porque a gente, como eu tava falando o tempo todo, é uma dieta que prega pelo alimento natural, que prega por verduras e legumes e folhas. A gente prefere que sejam alimentos naturais e isso não vai fazer mal pra ninguém, tá? Como eu falei, só ser baixo em carboidrato não é tão legal quando a gente tá falando de dieta de hipertrofia, que a gente precisa um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de força pro treino, tá?
E aí, gente, alguma dúvida? Tudo que eu anotei eu falei um pouquinho pra mais também, acabei me empolgando, mas eu acho que é bom pra gente conversar e pra vocês entenderem como que a gente pensa quando a gente conversa com o paciente. A gente fica feliz pelas conquistas dele, mas a gente entende quando alguma coisa sai do que foi planejado, a gente entende que esse é um momento difícil, que realmente é um pouco mais complicado manter a dieta o tempo todo. Então a gente tá ali como profissional de saúde mesmo, para entender o que está acontecendo com você e a sua rotina, para tentar ajustar. E a gente entende se por um acaso tudo deu errado, a gente recomeça, não tem problema, a gente recomeça quantas vezes for preciso, a gente recalcula a dieta quantas vezes for preciso, a gente conversa com o treinador, pede para ajustar o treino quantas vezes for preciso, até você alcançar o objetivo que você tem, que você procura com a sua dieta e com a sua consulta. Alguma pergunta? Cíntia brilhou na dieta dela. Eu fico muito orgulhosa. Vou esperar 5 segundos para ver se tem alguma pergunta, que se não tiver eu vou jantar, que eu tô com fome. Nenhuma? Posso encerrar então? Espero que tenha sido muito produtiva para vocês. Essa live vai ficar salva no meu IGTV, então assim que eu encerrar aqui eu já vou salvar. Manda para todo mundo, para quem gosta de fazer dieta, de entender um pouco mais de dieta, que com certeza vai ajudar. Chegou uma pergunta. Para quem realmente serve a dieta low carb? Para quem quer emagrecer, para pacientes com diabetes, para quem tem SOP, para pacientes que têm doenças autoimunes, quem tem sintomas de muita inflamação. De uma maneira geral, serve para todo mundo, mas como eu falei, é só para quem tá buscando hipertrofia, que não pode não ser tão legal, mas de uma maneira geral a gente consegue encaixar quase todo mundo aí. Daia, pode me mandar aqui a sua sugestão, pode me mandar no direct, pode me mandar na caixinha de perguntas, inclusive podem me mandar todo mundo que tiver sugestão para as próximas lives, porque me ajuda, porque eu sei que é uma coisa que vocês querem ver, tá? Então me ajuda demais, pode me mandar, com certeza eu vou ficar muito feliz. Mais alguma? Low carb abaixa a imunidade? Não, porque como eu falei, a gente tá falando de alimentos naturais, né? De uma qualidade nutricional muito boa. Vai abaixar a imunidade se for uma dieta como de alimentos industrializados, né? Alimento zero, e aí não é tão legal. Mas quando a gente tá falando de legumes, de folhas, verduras, é tudo que aumenta a nossa imunidade. E aí a gente precisa ter só cuidado com a quantidade, tá? Valor calórico e principalmente quantidade de carboidrato. Não é para zerar todo o carboidrato, assim como eu tô falando desde o começo da live, é para reduzir a quantidade. Então, se a gente faz tudo certinho, dentro da quantidade estipulada, com variedade de alimentos, não tem como dar errado, não vai te prejudicar em nada, muito pelo contrário, vai te ajudar muito, porque a gente vai ter uma qualidade nutricional muito grande na dieta. Então, não precisa preocupar com isso, tá bom, Paty? Mais alguma? Aí, ó, quase tô batendo minha meta de água no dia com a ajuda de vocês. Então é isso, gente. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se por um acaso ficou alguma dúvida, me manda no direct, me manda na caixinha de perguntas que ainda tá lá no meu perfil. Vou responder algumas depois que eu jantar. Então fiquem à vontade para me mandar, tá bom? Uma pessoa que conheço teve uma grande queda de cabelo após começar a dieta. É normal? Não é normal. Provavelmente essa pessoa restringiu demais os alimentos, provavelmente ela teve uma carência nutricional muito grande, tanto de valor energético quanto de vitaminas e minerais. Então não é normal, essa pessoa precisa de um acompanhamento nutricional e se ela tiver um nutricionista, ela precisa mostrar para o nutricionista o que aconteceu, para ele ver se tem necessidade de uma suplementação, de readequar a dieta, mas não é normal, tá? Nada que seja muito exagerado, que seja
que foge muito da realidade da pessoa, é normal. Queda de cabelo, de cair bolos, assim, de ter uma quantidade muito grande, não é normal. E aí a gente precisa ver exame de sangue, né? Ajustar a dieta e ver balanço calórico também, tá bom? Então não é normal. Emagrecer quanto por semana? Você tá me perguntando, Rose, quanto que uma pessoa emagrece por semana com a dieta low carb? Não tem jeito de saber, porque a quantidade de calorias vai ser de acordo com o que a pessoa faz, então com o gasto energético da pessoa, com a taxa metabólica basal, então envolve umas continhas. Normalmente o emagrecimento seguro é de 4 quilos por mês, mais ou menos, mas não tem como garantir que isso vai acontecer com todo mundo, porque eu preciso calcular a dieta da pessoa para saber exatamente como que vai ser, tá? E uma coisa que eu queria falar com vocês, não fiquem tão preocupados com balança. Tirem fotos, tirem medidas, não meça o seu emagrecimento pelo peso que tá na balança. Meça pelos seus resultados, pelas fotos que estão melhores, pelas roupas que estão ficando mais largas. Então, não fiquem se pesando o tempo todo, não fiquem se cobrando demais com a balança, porque às vezes diminui na balança, mas você tá perdendo massa muscular, tá ficando um pouco mais flácida. Então, não se preocupem com isso. Tirem fotos, tira foto de biquíni, de frente, de lado, de costas, guarda, refaz as fotos daqui a um mês, meça assim, desse jeito, porque aí desse jeito você consegue ver o resultado que você tá tendo real. Porque não adianta emagrecer e ficar, quando levantar o braço, ficar balançando demais, não ter força, porque não é isso que a gente quer. Então não se preocupa com a balança, porque a balança varia muito ao longo do dia. Se a gente bebe uma garrafinha dessa de água e vai pesar logo depois, vai aumentar 600, 700 gramas e isso não vai fazer diferença nenhuma. Isso aqui não faz ninguém engordar. Então não fiquem de olho na balança, fiquem de olho em fotos e medidas, que aí você tem uma comparação real, tá? Do seu resultado. Agora eu vou encerrar de verdade, tá bom? Qualquer coisa me mandem no direct, me mandem na caixinha de perguntas que eu respondo pra vocês, tá bom? Beijo, obrigada pela companhia. A gente se encontra na terça que vem pra fazer a nossa live 7, tá bom? Beijos, até a próxima!